Bom, então, boa tarde. Eu vou apresentar para vocês o meu trabalho da disciplina de Recursos Florestais 2. Sou a Camila Fernanda Golin, aluna do curso de Agronomia da Universidade Federal do Paraná. Bom, o tema escolhido para fazer esse trabalho foi a implementação e condução do sistema agroflorestal, ou seja, um sistema em que engloba floresta e agricultura. Tá? Nesse caso, eu não vou trabalhar com pecuária, mas poderia também ser incluído ali nesse sistema pecuária também. Eu escolhi fazer um sistema agroflorestal porque a propriedade ela fica no município de Almirante Tamandaré e ela tem um fácil escoamento da produção pela BR-092, que é a rodovia dos minérios. Então, você consegue escoar tanto a produção de madeira quanto a produção de grãos. E a propriedade tem um espaço aí de 10 hectares, então não é uma propriedade grande para ter uma plantação maciça de espécies arbóreas. Então a silvicultura, na minha opinião, não seria economicamente viável, mas fazendo esse consórcio é possível você ter fontes de rendas diferenciadas aí para o agricultor. Falando um pouquinho sobre a localização, então a propriedade fica no município de Almirante Tamandaré, como eu já citei ali, fica aproximadamente 15 quilômetros de Curitiba, é considerada então a cidade dos minérios, porque tem mais de 20 fábricas e indústrias de cal e calcário. A população é de aproximadamente 120 mil habitantes, segundo o IBGE, numa área total de 195 km². A maior parte da população não trabalha na própria cidade, eles vêm para Curitiba e voltam para a cidade no final do dia, nem na área rural, a grande parte da população não trabalha nessa região. Então, as propriedades aqui que eu coloquei, ela tem uma área aqui de mata nativa, áreas abertas que podem ser usadas para plantação, e aqui tem áreas de bracatinga que já estão plantadas lá há algum tempo. Aqui embaixo aqui a gente tem a rua, que dá acesso à propriedade, e dentro da propriedade tem uma rua também que dá acesso às partes aí da propriedade. Falando um pouquinho sobre o solo geral aqui, então, o solo de Almirante Tamandaré, predominantemente, ele é um argissolo, então essa parte mais salmão aqui, que ele é um argissolo mais dominante aqui. Parte mais marronzinha aqui é a parte de cambissolo, e aqui embaixo tem uma parte que é de latossolo. Então, predominantemente, o solo é do tipo argissolo. Aqui onde está em cor de rosa é a área urbana e aqui é a BR-092 que corta o município, que é a rodovia dos minérios. A propriedade está localizada mais aqui ao sul do município de Almirante Tamandaré. Bom, sobre a escolha da espécie, então eu escolhi fazer o consórcio agroflorestal com eucalipto. Eucalipto dune, a espécie principal, porque essa região é uma região de clima subtropical, está sujeita a geadas durante o inverno, porque tem um inverno um pouco mais rigoroso, então pode ser que se outras espécies de eucaliptos forem plantadas, elas não aguentem a geada e a perca seja muito grande, principalmente nas fases iniciais. Outro motivo de eu ter escolhido o eucalipto é porque ele tem um crescimento rápido, então a gente consegue tirar aí nos primeiros 8 anos já com 20 centímetros de diâmetro, fazer o corte, né? O preço comercial também é viável, está sendo vendido em torno de R$ 72 reais o metro cúbico da tora em pé. Eu escolhi a tora em pé porque, como a propriedade é menor, é mais viável economicamente vender em pé para que seja retirado pela madeireira ou por outra empresa do que ter que administrar maquinário para conseguir fazer a coleta pelo próprio produtor. E a versatilidade do uso do eucalipto, né? Você pode usar tanto as toras quanto para a indústria de papel, celulose, madeira, cosméticos. Então, o eucalipto tem uma versatilidade bem grande.
Só coloquei aqui então a tabela, né, que da onde eu tirei esse dado, toalha de eucalipto em pé, né, se for aqui 18 a 25 centímetros, aproximadamente R$ 72. Se for um pouco menor, aí até de 18 centímetros, R$ 46 o metro cúbico da madeira, e seus preços de agosto de 2023 em Curitiba. Bom, falando da implementação, então, desse sistema, primeiro da parte florestal, né? Então, preparo do solo, ali seria na parte de 5 hectares, na parte metade da propriedade, daria para plantar essas mudas de eucalipto, onde tem uma plantação de milho já, né? Então, fazer análise do solo para saber as necessidades reais desse solo, passar um subsolador para romper a compactação, porque ela está sendo usada como área agrícola, e depois uma grade para combater as plantas daninhas e incorporar os corretivos que forem e se forem necessários, né? O espaçamento entre as mudas, eu sugeri um espaçamento 3x2. Fazendo isso em 5 hectares, a gente vai ter uma quantidade de mudas necessárias de 8.750 mudas, se considerarmos 5% de mortalidade para fazer o replantio dessas mudas depois, né, na segunda etapa. Bom, a implementação e tratos culturais, então, as mudas têm que ser obtidas de viveiros certificados que deem a confiança de que essas mudas são de boa procedência, que você não vai ter problemas depois na hora de fazer o replantio, para você não precisar fazer também vários replantios depois. Cada replantio é um gasto extra. As mudas não podem ser deixadas no vento ou sol, então tomar cuidado na hora de fazer esse replantio, tirar as mudas do tubete e já replantá-las para não ressecar as raízes e não ter perdas com isso. Não enterrar o coleto da muda, nem deixar muito para fora da cova para não ressecar. Então isso é um cuidado também para evitar que aqueles 5% de mortalidade fique naquela faixa, que você não tenha maiores, né, perdas aí e esteja sobre controle se você tomar cuidado com esses fatores. Então, o plantio, como a área é um pouco menor, eu sugiro um plantio manual. Então, a gente usaria um chucho para fazer a cova e a gente deposita as mudas naquela altura que eu falei ali do coleto, e a gente aperta os botões, o solo, né, para evitar esses bolsões de ar que se formam embaixo, para que as raízes não ressequem e você tenha aí a mortalidade ou ressecamento das plantas. A adubação cova a cova, 15 a 20 dias após o plantio. Cova a cova porque é uma adubação mais barata, porque você vai gastar menos quantidade de adubo, né? Você só vai fazer a adubação, vai jogar o adubo sobre cada cova e não sobre a linha inteira, então isso vai reduzir os custos. E o replantio, que é aqueles 5% das mudas mortas, né? 15 a 30 dias após o replantio, que você tem que analisar e retirar as mudas que não desenvolveram e recolocar. Lembrando que replantio é só para mudas que não pegaram, né? As mudas que morreram, que tiveram algum problema, e não para o plantel inteiro, né? Os cuidados necessários aí, então, né, com esta plantação em várias etapas, né? Cuidar com as plantas invasoras, principalmente no período das chuvas, fazer roçada, porque as plantas invasoras elas podem ser competidoras com os eucaliptos, então isso é importante tomar cuidado para que você não tenha essa competição por sombra, por sol, na verdade, né, por nutrientes e tal. Bem importante controle de formigas. No preparo do solo, antes da plantação, tem que controlar a formiga, porque as formigas, elas são formigas cortadeiras, né? Elas podem acabar aí com uma boa parte das mudas. Regularmente, até 6 meses após plantio, então quase assim, regularmente, que eu quero dizer, a cada 2 semanas, toda semana, tem que ficar cuidando das formigas, até 6 meses. Depois, a cada 3 a 4 meses, tem que dar uma olhada e
verificar se não tem formigas ali atacando a plantação e continuar também, se necessário, controlar as plantas invasoras para que elas não tomem conta. Falando então ali sobre o sistema, né, a área escolhida já é uma região de floresta nativa preservada, né? Então, o que eu sugiro é fazer os 2 anos iniciais no eucalipto, no espaçamento entre os eucaliptos e plantação de milho. Depois disso, 1 ano e meio aí, 2 anos, o eucalipto vai crescer muito, vai sombrear e aí não vai ser possível a plantação de outras espécies ali no meio. Então, para continuar fazendo plantação de milho, no caso, né, culturas anuais, precisaria ou desbaste seletivo, que é tirar algumas árvores ali do meio para que abra, né, e tenha mais luminosidade dentro da plantação ali para que consiga plantar. E as desramas também, né, com tesouras, podões, serrotes, para que você consiga plantar outras espécies ali no meio depois desse período. Ou deixar daí de plantar o milho, no caso, né, e aí deixar só a área de plantação, só a área de eucalipto mesmo, e depois dos 7 anos ali, retornar com o sistema de novo de mudas pequenas, né, replantar e aí sim continuar com a plantação de milho. Para plantar o milho ali no meio, então a gente ia precisar também de preparo do solo, né? A gente tem que preparar o solo, passar um subsolador, passar grade, controlar a erva daninha, controle de formigas, que já está sendo feito ali já junto, né, com a plantação dos pés de eucalipto, e aí você precisa de uma plantadora adubadora fazendo um sistema junto, né? Aqui no caso eu coloquei como para uma máquina, né, facilitar um pouco o serviço, mas poderia ser uma plantadora adubadora manual também, processos manuais, uma área pequena, não é uma área muito grande, então a gente conseguiria fazer esta plantação manual. Então, como conclusão aqui do meu trabalho, os sistemas agrosilviculturais têm muitas vantagens, tanto para o produtor, porque vai melhorar a questão do financeira, né? Porque ele tem uma outra fonte de renda, além da agricultura, por mais que se você não fizer os desbastes, vai ser por 2 safras aí, né, de anuais, mas você pode também trazer benefícios para o solo, como evitar erosão, melhorar a fertilidade, né? Se você está usando milho, e ajudar o meio ambiente por ser um corredor ecológico importante e ter árvores ali que também são importantes aí na parte ambiental. Só que esses sistemas também precisam de um planejamento detalhado para que dê certo, para que seja economicamente viável, porque tem que ter escolha de espécie correta, os tratos culturais têm que ser feitos, tem que cuidar, porque senão você não vai ter a plantação suficiente de madeira no final desses 8 anos, desses 7, 8 anos, que é uma cultura que demora mais tempo para ser colhida, vamos dizer assim, e aí você vai acabar não tendo a rentabilidade suficiente que era esperado no começo do projeto. Então é importante ter aí um bom planejamento e também pensar na parte de mecanização, né? Se você vai plantar bastante coisa, tem que ter maquinário para conseguir plantar. Se não for por maquinário, for manual, pensar na mão de obra também, que é importante. Se tem mão de obra ali para fazer esse processo e se tem mercado consumidor perto, né? Como eu falei ali nessa região de
de Almirante Tamandaré tem rodovias importantes ali perto e é fácil de escoar essa produção. Então, tanto para indústrias, para madeira, para indústrias de celulose ou indústrias de fazer própria madeira, né, tábuas de madeira, quando tiver mais já madeira com diâmetro maior, quanto à plantação de milho, né, porque milho também é fácil de escoar ali a produção e nessa região metropolitana de Curitiba tem bastante pecuaristas, pessoas que usariam esse milho também, né, poderia ser uma fonte ali de escoamento de produção, mas também não está tão longe do porto de Paranaguá, que também é possível escoar essa produção. Então, algumas referências bibliográficas